Depois de anos de tentativas frustradas para engravidar, o casal decide adotar uma menina de 4 anos. No entanto, um mês após a adoção, a menina surpreende dizendo: "Mamãe, não confie no papai." Intrigada, a mãe, ao investigar, descobre algo chocante. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Lívia e Ricardo pareciam ser o casal perfeito. Lívia, uma professora de história apaixonada pelo que fazia, era doce e gentil. Ricardo, advogado renomado e carismático, era a definição de estabilidade. Eles se conheceram na faculdade, apaixonaram-se rapidamente e desde então haviam construído uma vida que parecia um conto de fadas para quem via de fora. A única coisa que faltava era um filho. Durante anos, Lívia tentou engravidar. Havia visitas a médicos, tratamentos caros, promessas e decepções. Cada resultado negativo era como uma ferida aberta. Ricardo a confortava, dizendo que tudo daria certo, mas com o passar do tempo, até mesmo ele começou a se mostrar distante. Quando finalmente os exames confirmaram que Lívia não podia ter filhos, ela foi devastada. O tempo passou e a adoção tornou-se uma alternativa natural. Ricardo inicialmente hesitou, mas acabou aceitando. "Se for para te ver feliz, vamos fazer isso", disse ele, com aquele sorriso que sempre a tranquilizava. Foi assim que conheceram Sofia, uma menina de 4 anos com grandes olhos castanhos e um sorriso tímido. Ela havia perdido a mãe pouco depois de nascer e fora deixada em um orfanato por motivos nunca bem explicados. Sofia parecia desconfiada no começo, mas aos poucos se afeiçoou a Lívia, chamando-a de mamãe logo nas primeiras semanas. Para Lívia, era como se sua vida finalmente tivesse sentido. Ricardo, no entanto, parecia levemente distante. Ele era carinhoso com Sofia, mas às vezes Lívia o pegava olhando para a menina com uma expressão estranha, quase como se estivesse escondendo algo. Lívia não pensou muito nisso. Talvez fosse apenas a adaptação. Mas um mês após a adoção, algo mudou. Certa noite, enquanto Ricardo estava no trabalho, Lívia estava penteando o cabelo de Sofia antes de dormir. Foi quando Sofia, com sua vozinha doce, disse de repente: "Mamãe, não confie no papai." Lívia parou surpresa. "O que você disse, meu amor?" Sofia balançou a cabeça, recusando-se a repetir. "Por que você disse isso? Ele te fez alguma coisa?" A menina apenas olhou para o chão, apertando forte o ursinho de pelúcia que sempre carregava. Lívia tentou insistir, mas Sofia se calou completamente, como se tivesse medo de dizer mais. Perturbada, Lívia tentou ignorar o comentário, mas não conseguiu. Ela começou a observar Ricardo com mais atenção. Por que ele estava tão ansioso ultimamente? Por que às vezes parecia desconfortável na presença de Sofia? Uma sensação inquietante tomou conta de Lívia. Era como se algo estivesse fora do lugar, algo que ela não conseguia explicar. Os dias que se seguiram à misteriosa frase de Sofia foram desconfortáveis para Lívia. Cada gesto e cada palavra de Ricardo pareciam suspeitos. Ela se sentia paranoica, mas não conseguia ignorar o alerta da filha. No entanto, por fora, tudo parecia normal. Sofia continuava brincando, Ricardo continuava saindo cedo para o trabalho e a vida seguia o curso habitual. Lívia, porém, começou a observar mais atentamente. À noite, enquanto Ricardo dormia, ela percorria mentalmente o passado deles, buscando algum detalhe que pudesse justificar a estranheza que sentia. A verdade, no entanto, parecia escapulir de suas mãos. Sofia era uma criança curiosa e afetuosa, mas havia algo de especial em sua inteligência. Apesar de ter apenas 4 anos, ela parecia entender mais do que dizia. Era como se às vezes ela escolhesse as palavras com cautela, como se soubesse que suas opiniões tinham peso. Isso intrigava Lívia. Certa tarde, enquanto pintavam juntas, na sala, Lívia tentou puxar assunto com a menina. "Sofia, você gosta de morar aqui com a mamãe e o papai?" Sofia assentiu, sorrindo, mas sem parar de colorir. "E você gosta do papai?" A menina hesitou.
Ele é bom, mas às vezes ele me assusta. O coração de Lívia apertou. Por que, meu amor? Ele grita com você? Sofia balançou a cabeça, negativamente, e voltou a pintar. Lívia não quis pressionar. Talvez fosse apenas a imaginação fértil de uma criança, mas algo dentro dela dizia que não era só isso. Enquanto isso, a relação de Lívia com Ricardo estava mudando. Ele parecia mais tenso, como se estivesse constantemente preocupado com algo. Certa noite ele chegou tarde em casa e quando Lívia perguntou onde ele estava, ele respondeu ríspido. No escritório, trabalhando. Por que a pergunta? Nada. Só achei que você estava demorando mais que o normal. Ricardo suspirou. Lívia, por favor, estou fazendo tudo para manter nossa família. Não comece com essas perguntas sem sentido. O tom defensivo a incomodou, mas ela preferiu não discutir. Com o passar das semanas, Lívia decidiu investigar. Primeiro, ela começou a vasculhar os papéis de Ricardo. Não havia nada de anormal em sua pasta do escritório, apenas documentos do trabalho. Mas um envelope escondido no fundo de uma gaveta chamou sua atenção. Dentro dele havia um recibo de transferência bancária feita há mais de 5 anos para um nome que Lívia reconheceu imediatamente. Ana, sua irmã mais nova. Ana havia sido um mistério na família por anos. Quando tinha 15 anos, ela anunciou que iria estudar em outra cidade e se mudou abruptamente, sem muitas explicações. A família a apoiou, achando que era para o bem dela, mas Lívia sempre achou estranho. Ana raramente telefonava, e as visitas à família tornaram-se cada vez mais esporádicas. Quando aparecia, evitava conversas sobre sua vida e parecia desconfortável com Ricardo. Por que Ricardo estaria transferindo dinheiro para Ana? Lívia se perguntou. A quantia não era pequena e parecia ser uma transferência mensal. Algo definitivamente estava errado. Naquela noite, Lívia tentou confrontar Ricardo de forma sutil. Você tem falado com minha irmã ultimamente? Faz tempo que não a vejo. Ricardo desviou o olhar. Não, acho que a última vez que a vi foi no casamento da sua prima, há 2 anos. Por que a pergunta? Nada, só pensei nela. Tenho sentido falta dela. Ele deu um sorriso forçado, mas sua inquietação era evidente. A partir daquele momento, Lívia intensificou suas investigações. Ela entrou em contato com amigos de infância de Ana e descobriu que, na época em que ela se mudou para estudar, na verdade ela estava grávida. A família nunca soube, mas uma amiga próxima contou que Ana havia dado à luz uma menina e que logo depois a bebê desapareceu. Lívia começou a conectar os pontos. Ricardo estava envolvido com Ana de alguma forma. Certa manhã, ela decidiu ligar para Ana. Oi, mana, tudo bem? Faz tempo que não nos falamos. Do outro lado da linha, Ana parecia desconfortável, mas tentou soar normal. Tudo bem, Lívia. E você? Como estão as coisas? Bem, na verdade, eu queria falar sobre Sofia. Houve um silêncio do outro lado da linha. O que tem ela? Acho que você deveria vir aqui me visitar. Faz tempo que não conversamos. Ana desligou apressadamente. Lívia sabia que havia algo grande sendo escondido. Sua irmã estava fugindo e Ricardo parecia cada vez mais envolvido nisso. Sofia, por sua vez, parecia perceber as tensões e ficava cada vez mais retraída. A sensação de que a verdade estava próxima começou a dominar Lívia. Lívia sentia sua respiração pesar cada vez que pensava naquilo. Todas as pistas apontavam para um segredo envolvendo Ricardo e Ana. E, de alguma forma, Sofia estava no centro disso. Ela não conseguia mais fingir que era paranoia. Algo estava errado, muito errado. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia profundamente, Lívia pegou o celular do marido e começou a vasculhar as mensagens. Ele não costumava bloquear o aparelho quando estava em casa, e essa era sua única chance. Rolando a tela, encontrou conversas comuns com colegas de trabalho e amigos. Mas um nome chamou sua atenção. Marcos, agência de adoção. Seu coração acelerou. Ela abriu a conversa e viu mensagens antigas. Algumas eram apenas trocas de informações sobre documentos, mas uma delas fez suas mãos tremerem. Ricardo,
Tem certeza que não há como rastrear a origem da criança? Marcos. Absoluta. Fiz como combinamos. Nenhuma ligação com a mãe biológica. Lívia sentiu um calafrio. Que ligação ele estava tentando esconder? Foi então que ouviu um barulho no quarto. O corpo de Ricardo se mexeu na cama. Lívia rapidamente colocou o celular de volta onde estava e saiu do cômodo, sentindo o coração bater descompassado. No dia seguinte, ela resolveu ir mais fundo. Ligou para a agência de adoção, fingindo precisar de informações. Oi, sou Lívia Almeida, minha filha foi adotada recentemente com vocês, Sofia. Eu queria saber um pouco mais sobre o histórico dela. A atendente hesitou. Senhora, esses dados são sigilosos, mas posso garantir que todas as informações necessárias foram passadas no momento da adoção. Eu entendo. Mas por acaso há alguma chance de me colocarem em contato com a família biológica? Sinto muito, mas a criança foi entregue, sem registros sobre os pais. Isso confirmou a suspeita de Lívia. Ricardo havia garantido que não houvesse rastros. Mas por quê? Lívia decidiu que precisava falar com Ana pessoalmente. Pegou o carro e dirigiu até a casa da irmã, sem avisar. Quando chegou, bateu na porta insistentemente. Ana atendeu com os olhos arregalados, surpresa com a visita inesperada. Lívia, o que está fazendo aqui? Lívia cruzou os braços. Eu quero respostas, Ana. Respostas sobre o quê? Sobre Sofia. O rosto de Ana perdeu a cor. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Eu sei que você engravidou aos 15 anos e que a criança desapareceu. Eu sei que Ricardo esteve envolvido nisso. Agora eu quero a verdade. Ana começou a tremer. Ele contou para você? Ele não precisou contar. Eu descobri sozinha. Lágrimas escorreram pelos olhos de Ana. Ela olhou para os lados como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Lívia, eu nunca quis que isso acontecesse. Acontecesse o quê? Ana respirou fundo e desabou. Ricardo me seduziu. Ele me manipulou quando eu era apenas uma adolescente. Eu achava que era amor, mas ele só estava brincando comigo. Quando engravidei, ele me obrigou a ir para outra cidade. Eu tive Sofia sozinha, sem ninguém ao meu lado. Depois que ela nasceu, ele veio me procurar. Disse que precisava resolver a situação, que a família nunca poderia saber. Lívia sentiu um nó na garganta. Ele fez você entregar sua filha? Ana assentiu, soluçando. Ele armou tudo. Disse que era melhor assim, que Sofia teria uma vida melhor longe de mim. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir e eu tinha medo. Medo do que ele poderia fazer se eu contasse para alguém. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. E agora, depois de tudo, ele me fez adotá-la sem que eu soubesse a verdade. Ana apenas chorava. Eu queria te contar tantas vezes, mas eu sabia que você amava Ricardo. E ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca ia destruir minha vida. Lívia não conseguia mais ouvir. Sua cabeça girava e tudo à sua volta parecia desmoronar. Ricardo não era apenas um traidor. Ele era um manipulador, um monstro. Ela saiu de lá sem dizer mais nada. Quando Lívia chegou em casa, Ricardo estava sentado no sofá como se soubesse que algo estava errado. Onde você estava? Ele perguntou, cruzando os braços. Lívia encarou o marido nos olhos. Pela primeira vez, não havia amor em seu olhar. Apenas fúria. Você mentiu para mim. Durante anos, você destruiu a minha irmã. Você me fez adotar a sua filha sem que eu soubesse a verdade. O rosto de Ricardo endureceu. Eu fiz o que precisava ser feito. Você destruiu vidas. Ricardo, como você pôde? Ele se levantou, se aproximando dela. Você não entende. Eu te amo, Lívia. Tudo o que fiz foi para nós. Para nossa família, Lívia recuou. Você não ama ninguém além de si mesmo. Ricardo tentou pegá-la pelo braço, mas Lívia se afastou. Não toque em mim. Ele respirou fundo, percebendo que a situação estava saindo do controle. O que você vai fazer agora? Lívia encarou Ricardo e pela primeira vez teve certeza da resposta. Vou acabar com essa farsa. Lívia sentia o peso da verdade esmagando seu peito. Sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira monstruosa.
Ricardo não era apenas um traidor comum. Ele era cruel, manipulador e sem escrúpulos. Mas o que mais doía era olhar para Sofia. Aquela menininha inocente que a chamava de mamãe era o resultado de uma traição imperdoável. Lívia não sabia o que fazer. Como poderia continuar criando Sofia, sabendo que ela era filha do homem que a enganara da pior forma possível? E pior, como se livrar de Ricardo sem que ele saísse impune? Nos dias seguintes à revelação, Ricardo percebeu que Lívia estava diferente. Ela estava fria, distante. Já não tentava disfarçar o nojo que sentia ao olhar para ele. Ele tentava manter a pose de marido amoroso, mas Lívia não caía mais na sua máscara. E Ricardo sabia que, se ela quisesse, poderia destruí-lo. Certa noite, ele a abordou na cozinha. Eu sei que você está chateada, mas pense bem antes de tomar qualquer atitude. Lívia cruzou os braços. Isso é uma ameaça? Ele sorriu de lado. Eu só estou dizendo que, se você expuser tudo, Sofia também sofrerá. Você quer que ela cresça sabendo que o pai é um monstro? Aquilo fez Lívia estremecer. Ele estava tentando manipulá-la de novo. Mas agora ela via claramente quem ele era. Você tem razão, ela respondeu com um tom neutro. Preciso pensar no que é melhor para Sofia. Ricardo pareceu relaxar, mas o que ele não sabia era que Lívia já estava agindo. Lívia voltou ao orfanato onde adotaram Sofia. Ela precisava de mais informações sobre como Ricardo conseguiu ocultar a identidade da menina. Ao conversar com uma das assistentes sociais, descobriu que a adoção de Sofia aconteceu rapidamente, sem muitas exigências. A menina foi deixada no orfanato como filha de mãe desconhecida. Nenhum registro do pai. Mas há algo estranho aqui, disse a assistente social. Lívia se inclinou atenta. O quê? Sofia não deveria ter ido para a adoção tão cedo. Normalmente, há uma investigação para encontrar possíveis parentes antes de colocar uma criança no sistema. Mas, no caso dela, houve uma pressão para que fosse encaminhada rapidamente. Pressão de quem? De um advogado chamado Ricardo Vasconcelos. O sangue de Lívia gelou. Seu próprio marido havia garantido que Sofia fosse dada como órfã para que ela mesma a adotasse. Lívia sabia que precisava de provas concretas para expor Ricardo. Então decidiu confrontar Ana novamente. Você tem alguma prova de que Ricardo sabia da gravidez? Alguma mensagem, algo que possa incriminá-lo? Ana hesitou. Eu apaguei tudo na época, eu estava com medo. Mas ele te mandou dinheiro, certo? Ana assentiu. Sim, durante anos. Então podemos rastrear as transferências bancárias. Isso já é um começo. Ana concordou em ajudar. Elas foram ao banco e solicitaram os registros das transferências. Era a prova que precisavam. Agora, era só o começo da ruína de Ricardo. Lívia sabia que Ricardo era perigoso. Não podia apenas acusá-lo diretamente, pois ele poderia tentar algo contra ela. Ela precisava ser estratégica. Ela reuniu todas as provas. O histórico das transferências bancárias. Os registros de Sofia, no orfanato. O testemunho de Ana. Depois fez cópias de tudo e enviou para um advogado de confiança. Se algo acontecesse com ela, as provas chegariam à polícia. Então, numa noite, quando Ricardo chegou em casa, ela estava esperando por ele na sala. Preciso conversar com você, ela disse, com um tom calmo. Sobre o quê? Sobre o fato de que eu sei de tudo. Ricardo franziu a testa, mas ela continuou. Sei que você manipulou minha irmã. Sei que forjou a adoção de Sofia. Sei que você armou para que eu criasse sua filha sem saber da verdade. Ele se manteve em silêncio, os olhos analisando Lívia. E o que você vai fazer com essa informação? Lívia respirou fundo. Eu tenho provas, Ricardo. Se eu quiser, posso acabar com você agora. Ele riu, mas havia nervosismo em sua voz. Você nunca faria isso. Sofia ama o pai dela. Lívia se inclinou para ele, olhando diretamente em seus olhos. Você não é pai dela. Você é um monstro que destruiu a vida da mãe dela e tentou fazer o mesmo comigo. O sorriso de Ricardo desapareceu. Pela primeira vez, ele percebeu que estava perdendo. Saia dessa casa, Lívia ordenou. Agora. E se eu não quiser? Ela sorriu friamente. Então, amanhã cedo, a polícia terá uma bela história para ouvir. Ricardo hesitou.
Ele sabia que estava encurralado. Então, sem outra saída, pegou suas coisas e saiu. Lívia não sentiu alívio imediato, mas sabia que essa batalha estava longe de acabar. Agora, ela precisava garantir que Ricardo não voltasse para assombrá-la. A saída de Ricardo de casa foi apenas o começo. Lívia sabia que ele não aceitaria a derrota facilmente. Nos primeiros dias, ela tentou se concentrar apenas em Sofia. A menina parecia mais tranquila agora que Ricardo não estava mais ali. Mas, ao mesmo tempo, Lívia sabia que precisaria contar a verdade para ela em algum momento. Mas antes disso, precisava garantir que Ricardo pagaria pelo que fez. A princípio, Ricardo manteve-se quieto. Nenhuma tentativa de contato, nenhuma ameaça. Isso preocupava Lívia. Ele não era do tipo que aceitava perder sem lutar. Então, uma noite, seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com o coração acelerado. Você acha que venceu? Lívia! A voz fria de Ricardo soou do outro lado. Ela sentiu um arrepio na espinha. Não estou jogando um jogo, Ricardo. Estou apenas colocando as coisas no lugar certo. Você se acha esperta, não é? Mas não pense que acabou. Você mexeu com a pessoa errada. Lívia respirou fundo, mantendo a calma. Já enviei tudo para meu advogado. Se algo acontecer comigo ou com Sofia, você será o primeiro suspeito. Houve um silêncio tenso, então ele riu. Você não me conhece tão bem quanto pensa. A ligação caiu. Lívia sentiu um nó na garganta. Aquilo não era o fim. Nos dias seguintes, Lívia percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto parecia estar sempre estacionado perto de sua casa. Ela começou a sentir medo, mas não deixaria que Ricardo a intimidasse. Ela foi até a delegacia e prestou queixa contra o ex-marido, entregando algumas das provas ao delegado. Vamos investigar isso, senhora Lívia, mas fique atenta. Se notar qualquer comportamento suspeito, nos avise imediatamente. Naquela mesma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, ouviu um barulho na porta dos fundos. Seu coração disparou. Pegou o celular e uma faca da cozinha antes de se aproximar, lentamente. Quando chegou à porta, viu a maçaneta girar. Alguém estava tentando entrar. Sem pensar duas vezes, ligou para a polícia. Meu ex-marido está tentando invadir minha casa. Em poucos minutos, sirenes ecoaram pela rua. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem encapuzado tentando fugir pelo quintal. Mas não era Ricardo. Era um dos detetives particulares que Ricardo havia contratado. Isso só confirmou o que Lívia já sabia. Ele estava tentando intimidá-la. Lívia sabia que precisava agir rápido. Foi até Ana e perguntou: você estaria disposta a depor contra ele? Ana hesitou, mas assentiu. Eu não posso mais viver com esse medo. Juntas, elas foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência detalhado. Ana contou tudo. Como Ricardo a seduziu quando ela ainda era adolescente, como ele a forçou a entregar Sofia e como ele manipulou tudo para que Lívia a adotasse. Com as provas bancárias e o depoimento de Ana, a polícia finalmente tinha o suficiente para agir. Na manhã seguinte, Ricardo foi preso preventivamente por coação, manipulação de adoção e abuso de menor. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. Durante as investigações, os policiais descobriram que Ricardo tinha um histórico de envolvimento com adoções ilegais. Ele já havia intermediado outras adoções fraudulentas, garantindo que crianças fossem entregues a famílias ricas sem que a justiça pudesse rastrear suas origens. Ele não era apenas um traidor e manipulador. Ele era parte de um esquema criminoso. Agora, além da acusação de abuso e coação, Ricardo poderia ser condenado por tráfico de menores. Quando Lívia soube disso, ficou em choque. Ela havia passado 8 anos ao lado de um homem que não apenas destruiu sua vida, mas que também destruiu a de outras famílias. Ela olhou para Sofia, que brincava inocentemente no tapete da sala. Mamãe? Sim, meu amor. O papai vai voltar? Lívia respirou fundo e segurou a pequena mão de Sofia. Não, filha, o papai não vai voltar. A menina ficou em silêncio por um momento, depois sorriu suavemente e voltou a brincar. Aquela foi a resposta que Lívia precisava. Sofia não sentia falta de Ricardo.
Ela já sabia que ele não era alguém de confiança. Com Ricardo preso, Lívia finalmente sentiu que podia respirar novamente. Mas ainda havia uma última coisa que precisava fazer: ajudar Ana a reconstruir sua vida. A irmã passou anos vivendo, com medo e vergonha, e agora era hora de libertá-la também. Quero que você fique perto de mim e da Sofia, Lívia disse a Ana. Nós somos uma família de verdade. Ana sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Eu adoraria. E assim, pela primeira vez em anos, Lívia sentiu que estava no controle de sua vida novamente. Mas o verdadeiro clímax ainda estava por vir. A prisão de Ricardo abalou muitas pessoas ao redor de Lívia. A família dele, que sempre o viu como um homem de sucesso, ficou chocada. Alguns se recusavam a acreditar nas acusações, enquanto outros começaram a ligar os pontos de comportamentos estranhos que antes haviam ignorado. Para a família de Lívia, a verdade foi um choque doloroso. Sua mãe ficou especialmente abalada ao descobrir que Ana havia sido vítima de Ricardo e que Sofia, sua neta, passou 4 anos sem que ninguém soubesse de sua verdadeira origem. Mas, entre todas as reações, a mais importante para Lívia era a de Sofia. Nos primeiros dias após a prisão de Ricardo, Sofia começou a fazer perguntas mais difíceis. Mamãe, por que o papai foi embora? Lívia sempre tentava protegê-la, mas sabia que não poderia mentir. O papai fez algumas coisas erradas, meu amor. A polícia levou ele porque ele precisa consertar esses erros. Sofia pareceu pensar por um momento, depois abaixou a cabeça e sussurrou. Eu já sabia que ele era mau. Lívia ficou surpresa. Como você sabia, minha filha? A menina hesitou. Depois disse baixinho. Ele me olhava de um jeito estranho, eu não gostava. Aquela frase foi um golpe no coração de Lívia. Sofia, mesmo tão pequena, já sentia que Ricardo não era confiável. Enquanto isso, Ana lidava com seu próprio turbilhão de emoções. Ela se sentia culpada por tudo, mesmo sabendo que havia sido manipulada e coagida. Eu devia ter lutado mais, disse ela a Lívia certa noite. Talvez, se eu tivesse contado a verdade antes, nada disso teria acontecido. Lívia segurou sua mão. Você era só uma menina, Ana. Ricardo sabia exatamente como te manipular. A culpa não é sua. Ana assentiu, mas Lívia sabia que seria um processo longo, até que sua irmã conseguisse se perdoar completamente. Mas agora, o mais importante era reconstruir suas vidas. Mesmo com Ricardo preso, Lívia não queria apenas que ele pagasse pelo que fez. Ela queria que ele perdesse tudo. Então, com a ajuda de um advogado, ela entrou com um pedido de divórcio imediato e exigiu indenização pelos danos emocionais e financeiros que sofreu. Além disso, ela fez questão de que todos soubessem quem ele realmente era. A história se espalhou entre seus colegas de trabalho, clientes e até mesmo na mídia. Ricardo havia passado anos construindo uma reputação impecável como advogado e agora tudo estava desmoronando. Ele perdeu o emprego, foi expulso da ordem, dos advogados e viu seu nome ser arrastado na lama. A vingança de Lívia não foi violenta, mas foi devastadora. Ele perdeu tudo o que mais valorizava, seu prestígio, sua influência e sua liberdade. O caso de Ricardo ganhou atenção na justiça. Os promotores estavam reunindo provas para condená-lo por adoção fraudulenta, abuso de menor e envolvimento em um esquema de tráfico de crianças. Durante os depoimentos, Ana teve que reviver toda a dor que passou. Foi difícil, mas ela se manteve firme. E então, meses depois, veio o veredito. Ricardo foi condenado a 20 anos de prisão. O impacto da notícia foi enorme. Lívia sentiu um alívio profundo, mas também uma tristeza estranha. O homem que ela amou por tantos anos agora estava atrás das grades. O pai de Sofia nunca voltaria para sua vida. Mas isso era o melhor para todos. Com Ricardo fora de suas vidas, Lívia e Ana começaram um novo capítulo. Ana decidiu se mudar para um apartamento próximo à casa de Lívia para ficar mais perto de Sofia. Aos poucos, as duas irmãs voltaram a se reconectar, tentando curar as feridas do passado. Já a Lívia, agora livre da sombra de Ricardo, finalmente sentiu que podia respirar. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, a menina olhou para ela e sorriu. Mamãe? Sim, meu amor.
Agora a gente é feliz de verdade? Lívia segurou as lágrimas e sorriu. Sim, meu amor. Agora somos felizes de verdade. E pela primeira vez em anos, ela realmente acreditou nisso. Os meses passaram, e pouco a pouco a vida de Lívia começou a entrar nos eixos. A batalha contra Ricardo havia terminado, mas as cicatrizes deixadas por ele ainda estavam lá. Ela sabia que superar tudo aquilo levaria tempo, mas estava determinada a seguir em frente, não apenas por si mesma, mas por Sofia. A menina, agora com 5 anos, estava se adaptando bem à nova vida. Com a ausência definitiva de Ricardo, ela parecia mais tranquila, mais segura. Começou a rir mais, a se expressar mais. Aos poucos, a sombra do medo que sempre pairava sobre ela desaparecia. Mas havia algo que ainda precisava ser resolvido. A relação entre Sofia e Ana Lívia sabia que um dia teria que contar a verdade para Sofia. Mas como explicar para uma criança de 5 anos que sua mãe biológica era, na verdade, sua tia? Depois de muita conversa, ela e Ana decidiram fazer isso juntas. Uma tarde, sentaram-se no sofá com Sofia. A menina brincava com seu ursinho de pelúcia, sem imaginar o peso da conversa que estava prestes a acontecer. Sofia, meu amor, começou Lívia. A mamãe precisa te contar uma coisa muito importante. A menina olhou para ela com curiosidade. O que foi, mamãe? Lívia respirou fundo. Você sabe que eu te amo muito, né? Que sempre vou cuidar de você? Sofia assentiu. E sabe que a tia Ana também te ama muito? A menina sorriu. Sim. Lívia trocou um olhar com Ana, que parecia nervosa. Então, tem uma coisa que queremos te contar. Algo que talvez você ainda não entenda completamente, mas que com o tempo vai fazer sentido. Sofia franziu a testa. O que é, mamãe? Ana segurou a mão da menina e sorriu, com lágrimas nos olhos. Sofia, eu sou sua mamãe também. A menina piscou algumas vezes, confusa. Você é minha mamãe também? Lívia segurou a outra mão dela. Sim, meu amor. A mamãe Ana te teve na barriga dela. Ela te trouxe ao mundo. Mas eu sou sua mamãe também, porque sempre estive aqui para te cuidar e amar. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes. Então olhou para Ana e perguntou: Mas por que eu não fiquei com você? Ana engoliu seco. Por quê? Eu era muito jovem quando você nasceu. Eu não sabia como cuidar de você, e eu tive muito medo. Então seu papai me fez acreditar que você ficaria melhor longe de mim. A menina inclinou a cabeça. Mas agora você não tem mais medo? Ana sorriu, deixando as lágrimas escorrerem. Não, meu amor. Agora eu não tenho mais medo. Sofia ficou pensativa por um momento. Depois abriu um sorriso e abraçou Ana. Então agora eu tenho 2 mamães. Ana e Lívia se entreolharam, rindo em meio às lágrimas. Sim, meu amor, disse Lívia. Você tem 2 mamães que te amam muito. Após aquela conversa, Ana finalmente começou a se perdoar. Durante anos ela se culpou por ter deixado Sofia, por ter permitido que Ricardo destruísse sua vida. Mas agora, vendo o amor nos olhos da filha, ela percebeu que não era tarde para recomeçar. Ela decidiu voltar a estudar. Sempre teve o sonho de trabalhar com crianças e, inspirada por sua própria história, matriculou-se em um curso de pedagogia. Lívia a apoiou em cada passo. Você passou por tanta coisa, Ana. Mas agora tem a chance de fazer algo bom com isso. Ana sorriu. E é exatamente isso que eu quero. Lívia também passou por sua própria transformação. Depois do divórcio, decidiu buscar terapia para lidar com tudo o que viveu. Com o tempo, começou a recuperar sua autoconfiança e a redescobrir quem era fora do casamento. Voltou a se dedicar à sua carreira como professora e começou a dar palestras sobre adoção, compartilhando sua experiência para ajudar outras famílias. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, a menina a olhou e disse: Mamãe? Sim, meu amor. Você está feliz agora? Lívia sorriu e beijou a testa da filha. Sim, meu amor. Muito feliz. E pela primeira vez em muito tempo aquilo era verdade. Com Ricardo na prisão, Ana recomeçando sua vida e Sofia finalmente em paz, parecia que tudo estava se ajeitando. Mas Lívia sabia que ainda havia uma última peça solta nessa história.
Ricardo ainda não tinha desistido. Mesmo preso, ele ainda tinha influência. Seu advogado estava tentando de tudo para reduzir sua pena. E pior, havia rumores de que ele poderia sair em liberdade condicional mais cedo do que o esperado. Lívia sentia um nó no estômago só de pensar nisso. E se ele tentasse recuperar Sofia, ela sabia que Ricardo era capaz de qualquer coisa. Ele já havia manipulado o sistema antes. Se fosse solto, ele poderia tentar conseguir a guarda da menina, alegando ser o pai biológico. Isso não podia acontecer. Certa tarde, enquanto organizava seus papéis, Lívia recebeu uma ligação inesperada. Dona Lívia, aqui é o delegado Albuquerque. Sim, delegado. Recebemos informações de dentro da prisão. Ricardo tem feito contatos e parece estar planejando algo. O coração de Lívia disparou. O que ele quer? Ainda não sabemos exatamente, mas ele tem mencionado sua filha. Parece que pretende entrar com um recurso para questionar a adoção. Lívia sentiu uma onda de pânico. Isso é possível? Legalmente, sim, ele é o pai biológico. Se argumentar que a adoção foi feita sem o consentimento da mãe biológica, pode tentar recuperar a guarda. Lívia mal conseguia respirar. Mas a Ana vai testemunhar contra ele. Ele a coagiu a entregar Sofia. Sim, mas o advogado dele pode alegar que Ana não era capaz de tomar essa decisão sozinha na época, já que era menor de idade. Era o pesadelo recomeçando. Naquela noite, Lívia sentou-se à mesa com Ana. Ele está tentando tomar Sofia de nós, disse sem rodeios. Ana arregalou os olhos. Não, ele não pode. Lívia segurou sua mão. Nós vamos impedir, mas para isso, precisamos agir rápido. Elas decidiram reunir mais provas contra Ricardo. Precisavam de qualquer coisa que mostrasse que ele não era apto para ser pai de Sofia. E então, Ana se lembrou de algo. Eu tenho um diário. O quê? Um diário antigo. Eu escrevia tudo. Naquela época, como me sentia nas ameaças que ele fazia, tudo. Lívia sentiu uma esperança crescer. Isso pode ser essencial no tribunal. Ana correu para procurar o diário em sua antiga casa. Depois de algumas horas, encontrou-o no fundo de uma caixa esquecida no guarda-roupa. Quando Lívia começou a ler, ficou horrorizada. Ricardo não apenas manipulou Ana, mas também a ameaçou, fisicamente, para que entregasse Sofia. Ali estavam as provas que precisavam. Agora estavam prontas para enfrentar Ricardo de uma vez por todas. A audiência para decidir o futuro de Sofia estava marcada. Lívia sabia que Ricardo era ardiloso e que tentaria manipular tudo a seu favor, mas agora elas estavam preparadas. Na noite anterior, Lívia colocou Sofia para dormir e ficou olhando para ela por um longo tempo. Ela sabia que aquela luta não era apenas sobre vencer Ricardo, mas sobre proteger a filha que aprendeu a amar mais do que tudo. Eu prometo, meu amor, sussurrou, segurando a mãozinha da menina. Ninguém nunca mais vai te tirar de mim. Sofia dormia tranquila, sem saber da tempestade que estava prestes a acontecer, e Lívia sabia que faria qualquer coisa para mantê-la segura. O dia da audiência finalmente chegou. Lívia e Ana estavam lado a lado, firmes e determinadas. Seus advogados tinham todas as provas necessárias para desmascarar Ricardo, mas elas sabiam que ele não desistiria facilmente. Quando entraram na sala do tribunal, Ricardo já estava lá. Mesmo vestido com o uniforme da prisão, sua expressão era arrogante. Ele as observava com um olhar frio, como se tivesse certeza de que sairia vitorioso. Lívia sentiu um arrepio, mas não demonstrou medo. Ela estava ali para acabar com aquilo de uma vez por todas. O juiz iniciou a sessão, e o advogado de Ricardo foi o primeiro a falar. Meu cliente é o pai biológico da menor Sofia Vasconcelos e está exercendo seu direito de contestar a adoção. Ele deseja retomar a guarda da criança, alegando que a adoção foi feita sem seu consentimento adequado. Lívia cerrou os punhos. Seu advogado se levantou. Meritíssimo. É importante ressaltar que Ricardo Vasconcelos não é um pai comum. Ele manipulou uma menor de idade, coagiu a mãe biológica da criança e forjou documentos para esconder sua verdadeira paternidade. Temos provas disso. O juiz assentiu. Prossiga. Ana foi a primeira a depor. Ela contou tudo. Como Ricardo a seduziu quando ela era apenas uma adolescente,
como a abandonou grávida e depois a forçou a entregar sua filha. Eu fui uma vítima. Ele destruiu minha vida. E agora, quer destruir a da minha filha. O advogado de Ricardo tentou descredibilizá-la. A senhora está apenas agindo por ressentimento. Não há provas concretas de que Ricardo Vasconcelos a coagiu. Ana, então, olhou diretamente para o advogado e sorriu. Na verdade, é assim. Ela entregou seu diário ao juiz. Os escritos eram detalhados. Datas, sentimentos. As ameaças de Ricardo registradas com precisão. O juiz leu alguns trechos e franziu a testa. Essas alegações são graves. Senhor Vasconcelos, deseja se pronunciar? Ricardo se levantou. Meritíssimo. Isso foi há anos. Eu era jovem, cometi erros, mas sempre quis fazer parte da vida da minha filha. Foi a deixa que Lívia precisava. Ela se levantou calmamente e olhou diretamente para Ricardo. Se sempre quis fazer parte da vida dela, porque fez de tudo para que eu acreditasse que ela era órfã. O silêncio tomou conta da sala. O advogado de Ricardo tentou interromper, mas Lívia continuou. Por que forjou os documentos da adoção? Por que usou sua influência para garantir que ninguém rastreasse a família biológica de Sofia? Ricardo não respondeu. Pela primeira vez ele não tinha uma saída. O juiz olhou para ele com desconfiança. Senhor Vasconcelos, o tribunal não tolera a manipulação do sistema de adoção. Todas essas evidências indicam que o senhor agiu de má fé e abusou de sua posição para ocultar informações. O advogado de Ricardo tentou mais uma cartada. Meritíssimo, podemos alegar que meu cliente não estava em plenas capacidades emocionais quando tomou essas decisões. Ele apenas queria garantir um lar para sua filha. O juiz bufou. Um lar baseado em mentiras e manipulação, isso não pode ser ignorado. Ele bateu o martelo. A contestação da adoção está negada. A guarda de Sofia continua com Lívia Almeida. Além disso, uma nova investigação será aberta sobre o envolvimento de Ricardo Vasconcelos em outras adoções fraudulentas. Lívia sentiu o coração disparar. Ela venceu. Ricardo gritou de raiva. Isso não acabou. Você me deve tudo, Lívia. Você não é nada sem mim. Lívia se aproximou dele e sussurrou. Eu era nada quando estava ao seu lado. Agora sou livre. Os policiais o seguraram e o levaram de volta para a prisão. Dessa vez para nunca mais sair. Lívia saiu do tribunal e respirou fundo. O ar parecia mais leve. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente livre. Ana a abraçou. Acabou, Lívia? Ela sorriu. Sim, acabou. Sofia as esperava em casa com a avó. Quando Lívia chegou, a menina correu para seus braços. Mamãe! Ela a segurou forte, sentindo o calor do abraço da filha. Mamãe está aqui, meu amor, e nunca mais vai deixar ninguém te machucar. Naquele momento, soube que tudo o que passou valeu a pena. Elas estavam seguras e, acima de tudo, felizes. Os dias que seguiram a audiência foram de alívio e recomeço. Pela primeira vez em anos, Lívia sentia que podia respirar sem medo. Ricardo estava preso, e agora, sem mais brechas na lei para recorrer, ele nunca mais poderia ameaçar Sofia ou qualquer outra criança. Lívia sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Sofia, apesar de jovem, ainda teria perguntas no futuro, mas agora ela cresceria cercada de amor e segurança, e isso era o mais importante. Ana decidiu que queria fazer parte da vida de Sofia, mas sem confundir a menina. Ela te vê como mãe, Lívia, e eu nunca vou querer tirar isso dela. Você sempre será parte da vida dela, Ana, do jeito que for melhor para vocês duas. Ana sorriu emocionada. Ela continuou seus estudos e meses depois conseguiu um estágio em uma escola infantil. Ela havia encontrado um propósito. Já Lívia voltou a dar aulas e começou a participar de projetos de apoio a mulheres vítimas de abuso e manipulação emocional. Tudo o que passou a fez perceber o quanto outras mulheres podiam estar vivendo situações parecidas. Se ela pôde sair disso, outras também poderiam. Uma noite, Lívia e Sofia estavam na varanda, olhando as estrelas. Mamãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Sofia olhou para o céu e depois para Lívia. Você acha que o papai algum dia vai mudar?
Lívia respirou fundo. Não sei, filha. Algumas pessoas não querem mudar. E ele vai voltar um dia? Ela segurou a pequena mão da filha. Não, mas isso não precisa te preocupar. Você tem uma família que te ama muito. Sofia sorriu. E eu tenho 2 mamães. Lívia riu e beijou sua testa. Sim, meu amor. Você tem 2 mamães. A vida seguia em frente. E pela primeira vez, sem segredos, sem medos e sem mentiras. Anos se passaram. Sofia agora era uma adolescente esperta e cheia de vida. Ela cresceu sabendo a verdade sobre sua origem, mas nunca deixou que isso definisse quem era. Lívia e Ana seguiram seus caminhos, mas permaneceram unidas, criando Sofia com todo o amor que ela merecia. Ricardo? Ele continuava preso, esquecido pelo mundo. Uma noite, enquanto olhava Sofia dormindo, Lívia sorriu. Ela havia passado pelo inferno, mas saiu mais forte. Agora, tudo o que importava era o futuro. E pela primeira vez ele parecia brilhante. A história de Lívia é um lembrete poderoso de que a verdade sempre vem à tona e que nenhuma mulher deve se sentir presa a um relacionamento abusivo. Se você ou alguém que conhece está em uma situação de manipulação, medo ou abuso, saiba que há saída. Busque apoio, denuncie e lute pelo seu direito de viver livre. E, acima de tudo, o amor verdadeiro não destrói, não machuca e não manipula. Compartilhe essa história e ajude a espalhar essa mensagem.